Olá, família, evangelizar nossa missão. Meu nome é Marcelo Amaral. Vamos juntos, neste domingo, bem refletir o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Com alegria, amados irmãos e irmãs, estamos reunidos neste dia. Este dia em que contemplamos e renovamos a nossa fé e a nossa esperança no Cristo ressuscitado. Por isso, desde já, amados irmãos e irmãs, eu quero acolher a todos que nos acompanham pelas redes sociais, neste projeto Evangelizar Nossa Missão, aos nossos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Vida Nova FM, a 104.9 em Americana, São Paulo, aos irmãos e irmãs ouvintes da Web Rádio Castilho, esta rádio 100% católica, aos queridos irmãos e irmãs ouvintes da Rádio Difusora M 1550 de Carmo do Rio Claro, aos queridos ouvintes da Web Rádio Vitral, aos queridos ouvintes da Web Rádio Coração de Mãe. Que coração de mãe é esse? Éramos também acolher a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Lapa FM em Amélia Rodrigues e aos nossos irmãos ouvintes da Web Rádio Santo Expedito de Parangaba, em Fortaleza. Que possamos nesse dia, amados irmãos, pedir ao Senhor que Ele envie o Teu Santo Espírito para nos conduzir, para abrir a nossa mente e o nosso olhar, para que possamos contemplar o ressuscitado na nossa vida, no nosso dia a dia, para que possamos, na oportunidade com que o Cristo esteja conosco, que possamos aproveitar bem, assim como os discípulos de Emaús. Por isso, neste dia, pedimos ao Espírito Santo que Ele venha sobre nós, nos dar a graça de dizer também: fica conosco, Senhor, fica conosco, fica na nossa casa, no nosso lar e no nosso coração. Nós estamos reunidos, amados irmãos e irmãs, em nome de Deus que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, está lá em Lucas, no capítulo 24, versículos de 13 a 35. Eu convido você neste momento a pegar a sua Bíblia e acompanhar comigo. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas
apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam? Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitou e Ele aparece a esses discípulos e fala com ele desde Moisés até os profetas, para que eles não tenham dúvida de que Ele é o Senhor, de que Ele é o Cristo ressuscitado. Porque percebemos que mesmo com a notícia das mulheres que o Cristo não estava no sepulcro, eles ainda estavam preocupados, pois não tinha aparecido a ninguém ainda. E esses discípulos, eles são agraciados porque o Senhor aparece a eles. Mesmo no início eles não o conhecendo, mas a marca que Jesus trazia e que sempre levava não passou em branco. Ao Jesus falar com eles, o coração deles ardia. O coração daqueles discípulos de Emaús ardia e fervia, porque eles sentiam um queimor dentro do seu coração. Porque Jesus, quando fala conosco, amados irmãos e irmãs, Ele faz isso. Ele abrasa os nossos corações. Não é possível, amados irmãos e irmãs, que exista uma única pessoa neste mundo que desconheça os fatos cruéis da semana passada. Poderia ser a primeira reação, mas logo aproveitam para partilhar a dor, a saudade, a frustração. Corriam notícias sobre o túmulo vazio e a aparição de anjos. Mesmo assim,
continuavam inconsoláveis e reclamavam: ninguém viu Jesus. E o Senhor fala para eles: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Que voz é esta? Os dois a conhecem. Sua voz tão familiar. Não querem deixá-lo ir adiante quando chegam ao destino. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. E como se dissessem: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. A solidão machuca. Ficar novamente só fará reaparecer a tristeza e a dor. Fica conosco, Senhor. É o pedido insistente, dirigido a quem ainda não reconhecem no fundo do coração, porém experimentam a alegria de tantas vezes sentiram quando o Mestre lhes falava. Por isso, amados irmãos, que possamos, ao reconhecer o Cristo ressuscitado na nossa vida, que possamos dizer todos os dias da nossa vida: fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. Tu tens palavras de vida eterna. Fica conosco, Senhor. E não deixe jamais que fiquemos de fora da Sagrada Eucaristia, porque é na fração do pão que o milagre da Páscoa acontece. A cada Santa Missa é uma nova Páscoa que acontece. Que possamos a cada dia, amados irmãos e irmãs, ficar com o Senhor. O Senhor quis ficar no meio de nós através da Santa Missa, através de cada Eucaristia que se renova. Nós recordamos a sua paixão, morte e ressurreição, amados. Que possamos dizer a cada dia da nossa vida: fica conosco, Senhor. Fica conosco. A missão nossa nasce sempre de um encontro com Jesus. Jesus Cristo vivo. Os evangelhos não terminam na Sexta-feira Santa com o Cristo morto e sepultado. Mas sim, o grande marco é a aurora da Páscoa. Aquele deslumbrante primeiro dia da semana, o Cristo ressuscitado, vivo, vencedor da morte. Oh morte, onde está a tua vitória? O triunfo do bem sobre o mal, a vitória da graça sobre o pecado, a alegria do amor e da paz contra as tramas diabólicas do ódio e da guerra. Realmente, amados irmãos e irmãs, o Senhor ressuscitou. Proclamam os 11 reunidos com os outros em Jerusalém. Celebremos, amados irmãos e irmãs, a real presença do Deus conosco na Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria! O Senhor ressuscitou, amados irmãos. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.